Investigações no caso do Banco Master. O que a gente pode esperar do grupo de trabalho que está sendo formado, de todos os dados que estão saindo agora, né, que eles conseguiram quebrar os dados do Vorcaro? O que a gente pode esperar do que vem por aí? Esse é um caso bem complexo, né? E ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira, né? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais. E ato contínuo, o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões. É um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação. E o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro. Porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos, né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia se espalha pelo Brasil, né? O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros, em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco por mês, um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também a pedido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então, muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, né, do governo do PT com o Banco Master. E o mais engraçado, né, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. O que nunca aconteceu antes na história do país foi esse nível de promiscuidade que eu acredito que a CPMI deverá se debruçar e investigar. Quando a gente fala de corrupção e fala de PT, é uma espécie de redundância, né? Porque a corrupção está no DNA do PT. Existem episódios que precisam ser relembrados sempre. A Operação Greenfield, que trata de rombo nos fundos de pensão. O Petrolão, que transformou a Petrobras na empresa mais endividada do país e que resultou em dezenas de delações e de
devolução de bilhões de reais fruto da corrupção e do aparelhamento da máquina pública. Mais atrás um pouco, né, o mensalão, quando o então ministro da Casa Civil, José Disseu, né, comprava o apoio de deputados e senadores com a mesada mensal. E o que nós estamos assistindo agora é uma repetição desse filme ruim, com os mesmos personagens, com os mesmos métodos e com o resultado que nós já conhecemos. E, infelizmente, quem perde com isso é o Brasil e os brasileiros. Então, o parlamento precisa fazer a sua parte. É viscerar esse problema, trazer luz sobre esse problema, como fizemos aqui na CPMI do INSS ao longo dos últimos 6 meses. Eu tenho dito que a narrativa que o PT pretende plantar no coração e na cabeça dos brasileiros é tão inverossímil, tão esquisita, de que um presidente da República como o Bolsonaro montou uma máquina de corrupção dentro da Previdência para roubar aposentados e entregar a sindicatos de esquerda, né? Que eu só posso admirar a disciplina, né? A maneira organizada como eles se revezam aqui na CPMI para repetir as mesmas mentiras, né? Não com convicção, mas eu diria assim com um sentimento de urgência para poderem, de alguma forma, desviar a atenção do que está por vir e já aconteceu. A prisão da estrutura que foi colocada dentro do INSS pelo Partido dos Trabalhadores, o fim do roubo aos aposentados e o desmonte dessa máquina perversa que foi criada ao longo do tempo para assaltar os trabalhadores em nome de um projeto que nunca foi um projeto de país nem de Estado. É um projeto de perpetuação de um partido no poder, custe o que custar, mesmo que isso signifique estourar contas públicas e destruir o país.